Bom dia, olá. Hoje nós vamos conversar sobre a parte 2 da unidade de visão intermodal, em que nós vamos conversar sobre os métodos de repartição modal existentes com que os usuários eles vão fazer a sua escolha, ou se vai fazer o deslocamento por transporte individual, ou se vai fazer o deslocamento por transporte coletivo. Os métodos de repartição modal, eles são todos esses que estão descritos aqui no slide 2. Tem o baseado na atividade do modo de transporte, que é uma probabilidade. O modelo de Adams e o modelo feito pela Traffic Research Corporation, que é adotado nos Estados Unidos, tá? Que eles fazem uma comparação entre o transporte feito por veículo particular, veículo individual, e o transporte realizado por transporte coletivo. O modelo utilizado na capital francesa, Paris, ele faz um comparativo das viagens feitas por carro e dos deslocamentos feitos utilizando o trem. Tem os estudos do metrô de São Paulo e do metrô do Rio de Janeiro e o que a maioria utilizada nas cidades brasileiras, que são das curvas de desvio, que ele compara duas razões. A razão do custo de viagem, que compara o custo da viagem realizada, do deslocamento realizado por transporte coletivo e o custo de deslocamento realizado por carro, e a razão por tempo de viagem, que compara o tempo do deslocamento feito por transporte coletivo, que é o modal ônibus, e o tempo feito pelo carro. O modelo baseado na atratividade do modo de transporte, como eu falei, ele é dado por uma probabilidade. Essa probabilidade do usuário escolher um determinado modal I, ele vai depender da atratividade desse modal dividido pelo somatório da atratividade dos modos alternativos. Essa atratividade desse modal, ele é em função ou do custo ou do tempo de viagem desse modal, multiplicado por uma constante, e esse coeficiente de ajuste, ele vai ser em função do conforto, segurança e nível de serviço, dentre outros. O modelo de Adams ele foi desenvolvido com dados em 16 cidades americanas, tá? Para repartir o tráfego entre automóveis e transporte coletivo, ele é uma função logarítmica. Em essa função logarítmica, o y, né, é que vai determinar o percentual total de viagens realizadas por meios de transporte coletivo, e ele vai ser em função do logaritmo da população acima de 5 anos, que é o logaritmo de P, vai ser em função do logaritmo do fator econômico, que é o logaritmo de E, vai ser em função do logaritmo do fator de serviço de transporte coletivo, que é o logaritmo de T, vai ser em função do logaritmo do fator de distribuição do uso do solo, que é o U, e vai ser um logaritmo da área urbanizada, que é o log de N. O fator de tempo de serviço de transporte coletivo, que é o T, ele é em função dos rendimentos obtidos por veículo milha, do tamanho da população acima de 5 anos da área urbanizada. O fator econômico, ele é em função das viagens realizadas para o trabalho diariamente, que é a letra E, em função da quantidade de carros particulares pela letra A, em função das unidades residenciais, que é a letra H, e em função da população acima de 5 anos, que é a letra P. O fator de distribuição do solo, ele é em função de R1, R4 e R5, tá? O R1, né, ele vai ser em função da distância média da população ao centro da cidade e da distância média da área urbanizada ao centro da cidade. O R4 é a distância média da área industrial e comercial ao centro da cidade, né, em função. O R5 vai ser em função da área comercial e industrial, da área comercial e industrial dentro de um raio considerado do centro, em função da distância média das áreas industriais ao centro da cidade e em função da mesma, só considerando um raio dentro dessa área central. Então, com isso, o modelo de Adams, ele obtém, através dessa expressão, né, você já tem as constantes associadas, e o Y, como eu falei, vai ser o percentual do total de viagens realizadas por meios de transporte coletivo. O modelo utilizado na capital francesa, que é em Paris, ele faz um comparativo, tá? Do número de viagens que são realizadas por veículo particular e o número de viagens realizadas por trem de zonas de tráfego da cidade até a região central, distante de 10 a 70 quilômetros. Se nós verificarmos aqui o mapa da região de Paris, o mapa da região de Paris ele é um caracol, tá? em que ele vai ser dividido em mais ou menos 20 regiões. E aí qual é o costume do parisiense? Tá? O parisiense ele pode vir fazer todo o deslocamento dele do trem suburbano, depois integrar com o metrô, ou então ele pode fazer o deslocamento dele, vem no carro do subúrbio, deixa o carro num estacionamento público, tá? E aí ele pega o trem e o metrô para ir para a central de Paris.
Na primeira opção, que ele faz o deslocamento ou por carro, né, o trajeto inteiro, tá? Só que no centro de Paris ele só pode estacionar em determinados locais, o estacionamento é extremamente caro, ou ele vai fazer o deslocamento dele por trem. Então, ele vai calcular essa razão, né? Que essa razão é em função do custo da viagem realizada por carro, que é o VC, e em função do custo da viagem realizada por trem. Ou então, ele pode combinar, utilizar o carro e o trem, porque ele pode pegar o carro e ir até o estacionamento público, e de lá ele pegar o trem aí até o centro da cidade. Então, ele vai encontrar a fração de viagens por automóveis, tá? Em função do custo de viagens realizadas por carro, que é o VC, do custo realizadas das viagens realizadas por trem, tá? O NC é o número de viagens realizadas de carro, tá? E o NT é o número de viagens realizadas por trem, até o centro da cidade. O modelo feito pela empresa de pesquisa de tráfego, tá? Ele é aplicado no estado de Washington e na capital norte-americana, Washington DC, e ele separa os usuários dos automóveis, separa os usuários do transporte de massa. Utilizando 5 variáveis. Que variáveis são essas? A finalidade da viagem, o nível de renda da população, a diferença entre os custos e tempos de viagem, a relação entre esses tempos e gerando curvas de repartição. O metrô de São Paulo, ele utiliza a fórmula de Leibran, tá? Para poder calcular o percentual de viagens que são utilizadas por transporte coletivo. Só que para fazer essa fórmula de Leibran, ele fez algumas pesquisas origem e destino. A primeira que foi feita foi em 1967, que nós podemos observar aqui pelo slide 17, que em 67, final da década de 60 e início da década de 70, 61% das viagens era feita através do transporte coletivo. E apenas 33% era utilizado através do transporte individual. 20 anos depois, essa relação se inverteu. 58% passou a ser feita por carro e apenas 42% feita por transporte coletivo. Então, essa relação se inverteu. Então, como eu falei, o estudo do metrô de São Paulo utiliza a forma de Leibran, tá certo? Para estimar essas viagens que são feitas, né, que é o Z, por transporte coletivo. E essa forma de Leibran, ela vai ser em função, tá? Essa capacidade máxima da via em unidade de carros de passeio por hora, ela vai ser em função da área do centro, que é F, da fração decimal da área do centro ocupada pelas vias de escoamento, que é S, por um fator de correção K, pela capacidade em carros por hora por cada pista, dividir e também pela largura da pista em metros. E aí, um exemplo, se a largura da pista for 3,5 metros, a capacidade média, tá, que o F for 700 unidades de carros de passeio por hora por pista, a área do centro 1.000 hectares, a percentagem de áreas viárias for 25% e o fator de correção for 1,3, então essa capacidade máxima é de 130.000 unidades de carros de passeio por hora. E aí o metrô de São Paulo também pode adotar ainda alguns outros tipos de variáveis, como está escrito aqui no slide 22. O metrô do Rio de Janeiro, ele utiliza um modelo de repartição em que a parcela do tráfego do transporte coletivo, ela em relação ao tráfego total, ele vai ser em função dos carros particulares por 1.000 habitantes, tá? De acordo com essa expressão do slide 23. Tá? E também, nesse modelo do metrô do Rio de Janeiro, ele fez o repartição entre o coletivo e individual utilizando um fator médio, tá? Em que ele estabelece que as viagens diárias para o transporte coletivo, que é o Fzão de I para J, vai ser o total de viagens diárias vezes os fatores determinados de cada modal, coletivo e o individual dividido por 2, né? A média aritmética. O modelo das curvas de desvio, tá? Que é utilizado para a maioria das capitais brasileiras, tá certo? Na verdade, ele calcula duas razões, ou a razão do custo por custo de viagem, ou a razão por tempo de viagem, sempre comparando o tempo do transporte coletivo, que é o modal, geralmente o ônibus, com o veículo particular. E aí, como eu falei, tem duas razões. A primeira razão é a razão por tempo de viagem. A razão por tempo de viagem, ela vai pegar no seu numerador os tempos de deslocamentos, se o usuário fizer o deslocamento através do modal ônibus, tá, do transporte coletivo, e divide-se pelo tempo gasto se ele fizer o deslocamento utilizando o veículo particular. Quais são os tempos considerados quando o usuário escolhe o transporte coletivo? Primeiro é o tempo gasto do usuário caminhando da sua casa
tá certo? Até o ponto de parada, onde ele vai aguardar o transporte coletivo, que é o T1. Vai somar com o tempo gasto esperando na parada, que é o tempo 2, mais o tempo gasto na transferência, se ele for, por exemplo, pega o primeiro ônibus, depois tem que fazer alguma integração ou no terminal, ou então algum ponto de parada, através, por exemplo, do bilhete único, que é o T3, mais o tempo no interior do próprio veículo, que é o T4, mais o tempo gasto de onde ele desceu até o seu local de destino. Então, soma todos esses tempos. E vai dividir pelo tempo gasto se fizer o deslocamento por carro, que é o tempo gasto no interior do veículo, que é o T6, mais o tempo gasto tentando estacionar o carro, como vocês tentam estacionar aqui na Unifor, vocês gastam um tempinho procurando vaga, no estacionamento de alunos, né? Mais o tempo que vocês vão gastar, tá certo? Caminhando do estacionamento dos alunos até o bloco onde vocês vão ter aula, tá? Então, esses são os 3 tempos. E aí, essa razão de viagem, tá certo? Tem um gráfico que a gente pode representar, né? Que ele pega o gráfico, ele vai pegar, ele vai fazer uma razão entre os tempos de viagem do transporte coletivo e do veículo de passeio versus as viagens feitas em transporte coletivo. Que gráfico é esse? Por exemplo, esse aqui é um gráfico, tá? E o gráfico no eixo Y representa o percentual de viagens feitas em transporte coletivo e no eixo X é a razão entre esse tempo de viagem do transporte coletivo e o veículo particular. Se essa razão por tempo de viagem ela for pequena, maior vai ser o percentual das viagens sendo feitas com o transporte coletivo. À medida que esse RTV vai aumentando, isso quer indicar que o quê? Que o transporte feito pelo veículo particular, ele é bem menor com relação ao o transporte feito por transporte coletivo. Então, você vê claramente isso no gráfico, né? Quanto maior a tua razão de tempo entre transporte coletivo e transporte particular, tá certo? Maior a tendência a utilizar o veículo particular para fazer o deslocamento. Tá? E aí aqui a gente tem um exemplo daquelas 3 cidades, 2 cidades norte-americanas, que é Washington, Filadélfia e Toronto, que diz, ó, que aqui representa também, quanto maior for o RTV, menor vai ser a utilização do transporte coletivo e mais a utilização do veículo particular. A razão por custo de viagem, ela vai comparar o custo que você faz se deslocando através do transporte coletivo, dividido pelo custo que você, como usuário, vai gastar fazendo deslocamento por veículo particular. Então, se, por exemplo, aqui em Fortaleza, qual vai ser o custo de você fazer o deslocamento pelo transporte coletivo modal ônibus? Vai ser o valor da tarifa, que é R$ 3,60. E qual vai ser que no denominador, qual vai ser o custo que você vai gastar para fazer deslocamento do carro? Primeiro, o valor do combustível. Esse mês agora de maio tá um comportamento assim do preço do combustível caiu, né, por causa da pandemia, tá, da Covid-19, como as pessoas não estão fazendo muitos deslocamentos, estão ficando em casa, e aí está tendo muito estoque dos combustíveis, o valor que era, lembra que era quase R$ 5 em março, caiu agora para R$ 4, né, ele baixou R$ 1 por litro, tá? Então a gente vai somar o custo do combustível, o custo do lubrificante, o custo de você estacionar, que aqui em Fortaleza ainda o custo ainda é bem barato se comparar com Rio e São Paulo. Para deixar o seu carro parado o dia todo é praticamente inviável, chega a ser quase 2 salários mínimos, enquanto em Fortaleza é bem em conta, né? Também leva em consideração a taxa média de ocupação, mas você também pode considerar também custo com IPVA, o custo com a manutenção do carro, você pode também custo com seguro, também isso deve ser levado em considerações. Então, quanto maior for essa razão do custo de viagem, tá certo? Menor vai ser o percentual das viagens também utilizando o transporte coletivo, tá? Porque está indicando que o custo utilizado com o carro é menor do que o custo de transporte coletivo, só que praticamente isso não acontece, né? O custo para você fazer o deslocamento com um veículo particular, ele é bem superior ao custo de você fazer a viagem realizada por ônibus. Como, por exemplo, vamos supor que a gente tem que ir daqui da Unifor até o Norte Shopping lá na Bezerra de Menezes. Para ir resolver alguma coisa, tem que resolver alguma coisa que uma loja só tem lá, tá? E aí você vai pagar apenas R$ 3,60 para fazer, né, esse deslocamento, utilizando o transporte coletivo, e com o carro. O carro daqui da Unifor para
para Bezerra de Menezes, vamos considerar o preço da gasolina normal R$ 5, sem ser esse da pandemia, né? Então, você vai gastar pelo menos quase 2 litros, vamos gastar R$ 10. E você ainda vai ter que estacionar o carro, né, no estacionamento do Norte Shopping, que hoje o estacionamento de shopping está R$ 8. Então, vai ser 10 mais 8, R$ 18 contra R$ 3,60 do ônibus. Então, se for comparar o custo, é mais vantajoso você ir de ônibus. Só que o tempo do teu deslocamento pode ser maior, né, utilizando o ônibus, do que você utilizando o veículo particular. Aí você vai ter que comparar o custo com o tempo para decidir qual é o modal que vai ser utilizado. Então, com isso, a gente termina a unidade de visão intermodal, tá? E a nossa próxima videoaula vai ser sobre alocação de tráfego.